Olá, meu nome é Wagner Engelmann, eu sou médico psiquiatra em Lucas do Rio Verde e eu me dirijo agora a Agrobágio e todos os seus colaboradores e quero agradecer pela oportunidade de ter esse momento, de poder falar um pouco sobre esse tema tão importante que nos é tão caro, que é a nossa saúde mental. O mês de setembro é um mês em que a Associação Brasileira de Psiquiatria instituiu em todo o território nacional o Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, ele tem ganhado corpo já há alguns anos e hoje é uma campanha bastante consolidada, uma campanha bastante conhecida e que tem recebido o apoio das mais diversas áreas da sociedade. Quando nós falamos de Setembro Amarelo, nós estamos falando de uma campanha de prevenção ao suicídio. E o tema suicídio é um tema que, em grande parte, ele é um tema tabu, é um tema que fala-se muito pouco, é um tema que se tem também muitos conceitos equivocados, muitas impressões erradas. O suicídio, na verdade, ele é a etapa final, muitas vezes, de um sofrimento mental intenso. Em mais de 90% das situações, as pessoas que cometeram o suicídio são pessoas que estavam passando por algum transtorno mental. Pessoas essas que, no geral, são do nosso convívio, pessoas da nossa família, pessoas como nós, que podem ter adoecimentos mentais. Então, quando nós falamos de prevenir o suicídio, nós não estamos falando apenas de prevenir o ato suicida final em si, mas toda essa cadeia de adoecimento que pode culminar e levar, infelizmente, a esse desfecho tão trágico. Quando nós falamos, por exemplo, de saúde cardiovascular, nós tentamos prevenir o infarto, o AVC, situações muito drásticas que podem culminar com a morte. Então nós falamos de prevenção da hipertensão, da dislipidemia, de melhora de hábitos alimentares. Quando nós falamos de saúde mental e queremos prevenir o suicídio, que é esse desfecho mais trágico, nós também precisamos entender como uma pessoa pode chegar a isso. O que aconteceu? Que tipo de adoecimento é esse? E quando nós abordamos o suicídio, é preciso inicialmente dizer que a maior parte das pessoas, elas não querem morrer, elas querem parar de sofrer. São pessoas que estão passando por um sofrimento mental, que é um sofrimento muito angustiante, e elas não estão conseguindo, na maior parte dos casos, perceber uma alternativa viável para a sua vida, para o seu futuro, então começam a cogitar essa possibilidade. E uma vez que essa ideia começa a pairar sobre a mente da pessoa, ela pode evoluir para um planejamento e, após o planejamento, para a consumação. As estatísticas sobre suicídio, elas têm nos assustado. É um fenômeno crescente. Em alguns países, hoje, já o suicídio supera o número de homicídios. Em algumas faixas etárias, principalmente homens jovens, de 20 a 40 anos aproximadamente, já é em alguns lugares a terceira causa de morte, né? Depois do acidente, dos traumas e assim por diante. Então são índices que estão crescendo muito. O que é importante nós sabermos acerca da saúde mental? Saúde mental, e quando a gente conversa com um psiquiatra, também precisamos nos despir de alguns conceitos, né? Psiquiatra não é médico de louco. Psiquiatra é um médico que tenta promover a promoção da saúde mental e aliviar o sofrimento das pessoas para transtornos que são muito próximos de nós. Eu diria que seguramente mais de 90% dos meus pacientes são pessoas absolutamente normais, que não estão psicóticas, são pessoas que estão trabalhando, estão nas suas famílias, estão produzindo, mas são pessoas que estão passando por sofrimento mental. Na maior parte das vezes, quando nós falamos no suicídio, percebemos diagnósticos. No histórico dessa pessoa, é perceptível que é alguém que está passando por algum transtorno. Quais são os principais transtornos mentais e que podem ter esse desfecho? Os principais são os chamados transtornos do humor. Os transtornos do humor têm a ver com esse clima interior que todos nós temos, que nós chamamos de humor, melhor dizendo. Esse clima interior, ele tem pequenas oscilações. Então, acontece algo bom, ficamos felizes. Acontece algo ruim, ficamos tristes. Mas ele tem um nível de equilíbrio razoável e constante durante a vida.
Os transtornos de humor se estabelecem quando esse equilíbrio desse clima interior, ele começa a sofrer alterações muito pronunciadas. Então pode acontecer tanto para um polo depressivo, que é o que acontece na maior parte dos casos. Então esse clima interior passa a ser um clima com um humor rebaixado, um humor deprimido, ou em alguns casos, como nós vemos, por exemplo, nos transtornos bipolares, nós vemos eventualmente acontecer o oposto. O humor fica muito elevado, a pessoa fica com muita energia, ela começa a fazer coisas que ela não estava habituada a fazer, começa a ter comprometimentos da vida pessoal por estar com um humor muito elevado. Na maior parte das vezes, pessoas que têm transtorno de humor têm, por característica, um humor deprimido. E o que é a depressão? Depressão é como se nós estivéssemos, e tantas vezes já vimos essa placa de trânsito, como se nós estivéssemos andando pela estrada e houvesse aquela placa dizendo, cuidado, depressão na pista. A depressão é exatamente isso, é quando há uma queda, o humor é rebaixado. Então, a pessoa começa a ter tristeza, ela começa a ter choro frequente, e na maior parte das vezes é um choro desmotivado, não há justificativa, ou pelo menos uma justificativa proporcional àquele choro. Essa pessoa passa a ter uma característica que é muito importante, que nós chamamos de anedonia, que é quando perde-se ou reduz-se significativamente o prazer em coisas que a pessoa gostava de fazer e ela passa a não fazer mais com tanta frequência. Gostava de jogar futebol, agora não gosta mais. Gostava de sair com amigos e agora não gosta mais. Gostava de brincar com o filho e agora prefere ficar trancado dentro do quarto. E nas depressões é comum que comece essa pessoa a ter pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos, em boa parte das vezes, catastróficos e, por vezes, pensamentos de morte. Esses pensamentos de morte, eles começam inicialmente como que se a morte passasse a ser uma boa ideia. Como se a morte, que é aquilo que nós tanto tememos, de repente passe a ser vista como um certo alívio. E então aí nós temos o grande risco para o suicídio. Como nós podemos entender a depressão? Precisamos entendê-la como um adoecimento. É doença, não é frescura, não é algo para chamar atenção. Depressão é uma doença. Qual a diferença entre depressão e uma tristeza passageira? Ora, tristeza é como se fosse um resfriado. Todos nós temos, mais dia menos dia, e passa. Depressão é como se fosse uma pneumonia. Então é algo de outra grandeza, com maiores riscos e uma intensidade muito maior. Quando nós falamos então dos transtornos de humor, a depressão é o principal deles. Temos alguns outros semelhantes, como já dito, transtorno bipolar, que oscila entre essas fases de depressão e essa outra fase que nós chamamos de mania e hipomania, e que tem por característica também essa oscilação constante de humor, uma irritabilidade muito grande. Podemos falar também sobre os transtornos de dependência, que também tem um grau importante na temática do suicídio, os transtornos de dependência de substâncias, principalmente do álcool, que é o de maior prevalência, eles figuram entre os transtornos que também levam, em grande parte, pessoas a cometerem suicídio. Então, dependência do álcool, dependência de canabinoides, dependência de cocaína, são dependências que nós também temos visto um crescimento muito acentuado. São transtornos que, por vezes, eles passam como que despercebidos. Pessoas vão aumentando o seu consumo de álcool gradualmente, inicialmente é um consumo social, e eventualmente esse consumo vai aumentando, tanto em frequência quanto em intensidade. Todas as dependências têm essa mesma característica. Há um início de uso, começa-se a ter um uso abusivo e parte-se para a dependência. A dependência é caracterizada principalmente pela busca do mesmo efeito já encontrado anteriormente e que agora demanda doses maiores. Há uma tolerância que a pessoa vai desenvolvendo com o tempo. E também a pessoa passa a sentir abstinência. O que é abstinência? É quando começa a sentir falta daquela substância. E nesse tempo nós percebemos um desgaste, um comprometimento muito grande das relações familiares, do desempenho no trabalho, das prioridades na vida da pessoa, e em muitos casos essa desorganização deprime e essa depressão pode levar pessoas
a cometerem suicídio. Quando nós falamos também de transtornos de humor, melhor dizendo, de transtornos que levam ao suicídio, precisamos nos lembrar de um transtorno que talvez seja o de maior frequência que nós temos, que é o transtorno de ansiedade. Pode-se dizer que talvez o mal do século não seja a depressão. O mal do século talvez seja a ansiedade. Porque os índices de transtornos de ansiedade, eles têm crescido de forma assustadora. Nós tínhamos estatísticas do ano passado falando em torno de 23% da população brasileira com transtorno de ansiedade. E veja, não se trata daquela ansiedade do dia a dia, do boleto que está vencendo amanhã, mas sim um transtorno que começa a trazer consequências para a vida dessa pessoa. E nós estamos falando de antes da pandemia. Agora, com toda essa situação pandêmica, certamente nós temos aí um aumento visível dos transtornos de ansiedade. Todos nós, profissionais da área da saúde, tanto psiquiatras quanto psicólogos, temos percebido que o aumento desses transtornos tem sido assim bastante perceptível, bastante notado em nossos consultórios. Os transtornos de ansiedade, eles têm vários tipos diferentes. Temos a ansiedade generalizada, temos as fobias específicas, temos a ansiedade social, entre outros. Temos o transtorno obsessivo-compulsivo, que é uma ansiedade relacionada a rituais ou comportamentos repetitivos, mas o de maior predomínio é aquele que nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a ansiedade ela começa a incomodar a pessoa, e em vários aspectos. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma sensação de angústia, uma sensação de desconforto, de apreensão. É como se o tempo todo fosse chegar uma notícia ruim e a pessoa ficasse na defensiva. A estrutura cerebral envolvida nos transtornos de ansiedade é principalmente aquilo que é chamado de sistema límbico, que é um sistema de defesa nosso. Esse sistema ele está o tempo todo atento ao ambiente e às situações, tentando nos antecipar de problemas eventuais que venhamos a ter diante de nós, para conseguirmos melhor lidarmos com ele. Estabelece-se um transtorno de ansiedade quando esse sistema começa a funcionar excessivamente, começa a disparar quando não deveria disparar. Deveria disparar diante de situações reais, realmente que demandem a nossa atenção, a nossa energia, melhor dizendo, a nossa preocupação, e ele começa a disparar com problemas muitas vezes imaginários, principalmente aquilo que nós chamamos de ansiedade antecipatória, que é aquela ansiedade que está tentando antecipar o amanhã para o hoje. A ansiedade, ela pode se dar de outros aspectos também, ela pode ser uma ansiedade de separação, quando há um receio muito grande de perder algo, sejam pessoas da nossa família, seja que algo ruim aconteça, seja o medo de perder o trabalho, medo de percas, medo de situações onde não teremos o controle sobre a situação. Há também o que nós chamamos de ansiedade de desempenho, que é quando a pessoa ela foca excessivamente nas suas dificuldades, ela foca excessivamente naquilo que ela percebe que ela não é tão competente quanto gostaria, e isso passa a atrapalhar a vida da pessoa. E também a ansiedade social, que é aquela que a pessoa tem muita dificuldade, principalmente de estar em ambientes com pessoas novas, ambientes onde vai ter que travar relações sociais, especialmente desconhecidas. Então isso provoca uma ansiedade intensa. O transtorno de ansiedade, ele vai alterando algumas coisas na vida da pessoa. Ele vai provocando irritabilidade. A pessoa ela está o tempo todo tensa, preocupada, e, portanto, ela vai ficando mais irritável. Ele vai afetando de forma muito intensa também o sono, principalmente aquilo que chamamos de insônia inicial, que é quando a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono. Deita a cabeça no travesseiro e a cabeça não para, os pensamentos intrusivos vêm, e normalmente pensamentos intrusivos catastróficos, imaginando cenários hipotéticos, cenários bastante improváveis, mas bastante catastróficos e provocando uma reação de ansiedade que interfere no sono. Então as pessoas vão progressivamente dormindo mal, tendo um dia ruim posteriormente, e isso de forma acumulada, na maior parte das vezes, evolui para um segundo transtorno, que é a depressão. Então veja como a saúde mental
ela está toda ligada. Ansiedade, de forma cumulativa, pode gerar depressão. Depressão pode ser agravada, ter esses efeitos tão ruins como o suicídio. Entre outros tantos problemas de saúde mental, é importante nós termos em mente que a maior parte destes transtornos tem diagnóstico correto e tem também tratamento. Na maior parte dos casos, nós conseguimos resultados bastante expressivos, especialmente se nós conseguimos, assim como na maior parte das doenças, se nós conseguimos tratá-los precocemente, não esperar que eles se agravem. Então, hoje nós temos um arsenal terapêutico, tanto medicamentoso quanto psicoterápico, que consegue devolver a qualidade de saúde mental para a maior parte dos pacientes. Então, falando de saúde mental, precisamos falar de prevenção e diagnóstico precoce. Sobre o suicídio, é importante também termos em mente que existem muitos conceitos errados. E, eventualmente, ouço a seguinte pergunta: como eu não percebi que tal pessoa não estava bem? A pessoa suicidou, ouvi isso algumas vezes. E muitas vezes não percebemos mesmo. Há aquele mito de que quem quer fazer não fala. Isso não é verdade. A maior parte das pessoas que cometem suicídio são pessoas que deram vastos sinais a todas as pessoas, inclusive a seus médicos, de que estavam cogitando o suicídio. Talvez a pessoa não diga claramente: eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida. Mas ela fala isso de outras formas. Ela pode falar, por exemplo, eu quero sumir, eu gostaria de dormir e não acordar, ou se eu pudesse entrar numa caverna e não sair mais. A pessoa vai dando sinais de que ela está cogitando o fim da sua existência. Outra característica é de que o suicida, ele apresenta no seu comportamento, boa parte das vezes, uma espécie de preparação. A pessoa começa a pensar naquilo e ela começa a organizar a sua vida. Então, especialmente nas pessoas mais idosas, nós temos que dar atenção quando essa pessoa começa eventualmente a tentar colocar as suas coisas em ordem de uma forma estranha, e se essa pessoa estiver passando por um período depressivo, isso aí certamente é um sinal de alerta. Algo que também precisa ser dito sobre o suicídio é que, sim, nós devemos falar sobre suicídio. Pensa-se que é melhor não falar para que as pessoas não pensem nisso. Sim, nós devemos falar. Nós devemos falar para que as pessoas que se sintam angustiadas, passando por essa chamada crise suicida, que pode ter esse desfecho tão terrível, ela se sinta acolhida. Ela sinta que ela não é a única pessoa que passa por isso e que ela pode receber ajuda. Na maior parte dos casos, quando nós temos pessoas que, inclusive, tentaram suicídio, se essas pessoas são devidamente diagnosticadas pelo médico psiquiatra e elas são medicadas, na maior parte das vezes, esse desejo some, passados alguns dias, instituído o tratamento medicamentoso. O que podemos fazer também para prevenir esse desfecho em sentido prático, no nosso dia a dia? Bem, todos nós trabalhamos, a carga de trabalho geralmente é maior do que nós gostaríamos. As pressões, as metas, as contas que temos a pagar, os compromissos que fazemos, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Mas aquilo que vale para outras áreas da saúde vale também para a saúde mental. Então, a atividade física é comprovadamente um fator preventivo de transtornos mentais e, portanto, do suicídio. Alimentação adequada. Sabemos que pessoas que têm uma ingesta aumentada de carboidratos, principalmente carboidratos simples, são pessoas que têm mais transtornos mentais. Pessoas que consomem proteína animal excessiva, principalmente carne vermelha, também temos estudos falando que tem mais transtornos mentais em relação a outras populações. Atividade física, melhora dos padrões de alimentação, ter tempo para si, tempo para distensionar, tempo para não estar só trabalhando ou pensando no trabalho, tempo para não estar apenas usando o celular ou em redes sociais, tempo de qualidade, tempo com a nossa família, tempo com os nossos filhos, com as pessoas queridas, tempo para ler um livro, assistir um filme. Ter tempo para si é fundamental para o bem da nossa saúde mental. Além disso, é importante nós buscarmos atividades que nos satisfaçam, atividades que nos dão prazer. A vida não pode ser só trabalhar, a vida não pode ser só começar na segunda e terminar no sábado. Precisamos buscar atividades que
nos gerem satisfação. Dito isso, é importante falar que a pessoa que está passando por algum transtorno de saúde mental, ela pode encontrar formas de alívio, formas de obter ajuda. Quem ela deve procurar? Olha, não precisa procurar inicialmente, necessariamente, o médico psiquiatra. Pode procurar o seu médico clínico, pode procurar o seu psicólogo, pode procurar às vezes até o seu amigo. Mas desde que perceba que se os sintomas de algum transtorno mental começam a aparecer de uma forma mais intensa, isso não pode ser ignorado. Então tenha em mente que quando alguém lhe pedir ajuda, ou perceber que essa pessoa não está bem, está expressando frases diferentes, está mais triste que o normal, está abatida, essa pessoa talvez precise de uma conversa. E nessa conversa talvez ela precise ser direcionada para um profissional capacitado para diagnosticar corretamente o transtorno dessa pessoa e para tratá-la adequadamente. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que estou à disposição de todos vocês, caso seja necessário. Muito obrigado.